Quando eu tava no hotel lá em Orlando, eu chamei o Uber para ir até o aeroporto para ir embora da cidade. Aí quando o Uber chegou, eu perguntei, brasileiro? Aí ele, não, sou venezuelano, mas todo mundo acha que eu sou brasileiro por causa do nome. E realmente ele tem um nome que é bem comum no Brasil, mas eu nunca conheci ninguém de um país que fala espanhol que tem esse nome. Ele foi o primeiro. Aí como que ele falou que era venezuelano, tentei desenrolar meu espanhol, aí conversa que vem, conversa que vai. Aí ele perguntou quanto tempo que eu estava nos Estados Unidos, eu falei que eu estava já há alguns meses, que eu tinha chegado em agosto do ano passado. Aí eu perguntei quanto tempo que ele estava, ele falou que mora aqui 8 anos, e eu perguntei como que tá para desenrolar no inglês. Aí ele falou que não fala inglês, que não consegue aprender inglês, e ele perguntou o que eu vim fazer em Orlando. Aí eu falei que eu estava numa conferência, que eu fiz uma apresentação. Aí ele perguntou, em inglês? Aí eu, sim. Aí ficou aquele clima pesado, porque tem poucos meses que eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu falei que eu fiz uma apresentação em inglês. E ele tá aqui quase uma década e não fala inglês. Aí pra não ficar aquele climão pra quebrar o gelo, eu falei, mas a gente vai estudando todo dia um pouquinho para ir aprendendo. O inglês falado é um pouco diferente do que a gente aprende de gramática, de escola e tal. E aos poucos a gente vai desenvolvendo ele realmente. E é bem complicado morar aqui nos Estados Unidos se você não fala inglês. Talvez em alguns lugares da Flórida, da Califórnia ou perto da fronteira do México, ou cidade grande, consiga desenrolar mais, mas tem situação que você vai passar perrengue. Eu acho que quanto mais inglês você aprender, menos perrengue você vai passar. Eu lembrei de uma situação quando eu estava na fila para ver a questão da minha carteira de motorista. Tinha um rapaz que estava na fila que só falava espanhol, estava tentando entender o que estava acontecendo e estava procurando alguém que falava espanhol para ajudar ele, pois no departamento lá de trânsito não tinha ninguém que falava espanhol. E se não tivesse ninguém, ele não ia conseguir resolver nada. E hoje mesmo eu passei por uma situação bem complicada. Eu fui dirigir, né, na autoescola e o instrutor tem um sotaque bem forte. E eu não tava entendendo muita coisa que ele tava falando. Aí ele, você não fala inglês muito bem não, né? Aí eu falo mais ou menos. Tem gente que eu entendo quase 100%, tem gente que eu não entendo nada, depende do sotaque da pessoa, e ele tinha um sotaque bem forte. E foi bem complicado. Imagina se eu tivesse zero de inglês. É uma situação que eu não conseguiria lidar, eu não conseguiria, tipo, fazer essa aula se eu não tivesse pelo menos o mínimo de inglês. Então, se você estiver vindo aqui para os Estados Unidos, uma dica que eu dou é estude inglês o máximo que você puder e veja coisas menos convencionais, tipo pessoal que tem sotaque caipira ou pessoal que é mais assim de periferia, porque você vai lidar com todo tipo de gente, então é bom você ouvir várias versões de inglês para somente acostumar. É a mesma coisa no Brasil, tem gente que fala uma linguagem mais assim urbana, mais caipira, mais enfim, é bom acostumar várias formas de aprender inglês, porque às vezes você vê só filme de determinada coisa, ou novela, ou série e tal, e quando você ouve alguém com um sotaque diferente ou com uma maneira diferente de falar, você tem uma certa dificuldade. Eu tô com essa dificuldade agora, mas eu tô querendo me expor mais a pessoas diferentes para eu acostumar com vários tipos de inglês. Então é isso aí, eu acho que passar perrengue é normal, mas é bom se preparar para reduzir as chances de dar ruim.